Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Festival do Conhecimento UFRJ. O evento se inicia hoje e vamos apresentar o bate-papo virtual Comida é Patrimônio, Comunicação Popular e Papel das Mulheres na Defesa do Patrimônio Alimentar, que faz parte do projeto de extensão Comida é Patrimônio, Mobilização, Comunicação e Educação Popular em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e Agroecologia, coordenado pelas professoras Vanessa Schotz, Juliana Dias e Juliana Casimiro, em parceria com o NUTS UFRJ, com a UERJ e com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No bate-papo de hoje, nós teremos a Juliana Dias, jornalista, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde do NUTS e integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Teremos a professora Vanessa Schotz, professora da UFRJ de Macaé e integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Lilian Moura, jornalista e comunicadora do CTA Zona da Mata. Vanessa Marinho, também comunicadora do CTA Zona da Mata e membro do CONSEA de Minas Gerais. Teremos também Estela Klein, graduanda de Gastronomia da UFRJ e pesquisadora do NUTS UFRJ. E eu sou Alicia Passos, graduanda da Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, integrante do projeto de extensão, aqui buscando agregar a essa rede, apresentando hoje o nosso bate-papo. Outras integrantes do projeto que estão ajudando muito para essa transmissão ocorra são Isabela Correia, Yasmin Puccini e Amanda Cabral. Bom dia, Juliana, Vanessa, Lilian, Vanessa e Estela. Fico feliz de estar fazendo a mediação desse bate-papo de hoje. Então, vamos dar início. Após a fala de cada convidada, vamos abrir para perguntas e comentários. Pedimos para que não deixem de enviar suas perguntas através do YouTube. Queria começar passando a palavra para a Juliana Dias. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Lídia, por essa apresentação. Uma alegria estar aqui participando do Festival de Conhecimento, apresentando um pouco das nossas experiências que têm sido construídas nesse projeto. Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder iniciar a nossa conversa. Então, vou começar contando um pouco como é que surge esse projeto. Esse projeto ele surge a partir de uma campanha de comunicação e mobilização que foi idealizada pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Fórum ele existe desde 98 e, a partir de 2013, foi feito um debate, um questionamento sobre a necessidade de se defender a comida como um patrimônio. E, a partir desse questionamento, de aproximar a segurança alimentar e nutricional das dimensões da cultura, da arte, essa campanha foi pensada e gerida. Essa campanha ela nasce em 2015, e ela tem aí como objetivo promover esse debate sobre o tema da comida é patrimônio em diferentes espaços, em feiras, em escolas, universidades, eventos acadêmicos. E aí, para pensar essa campanha, foram desenhados 4 eixos. O primeiro é comida é bem material e imaterial. O segundo é comida, afeto, memória e identidade. O terceiro é comida, é diálogo de saberes. E o quarto, modos de viver, produzir e comer. Essa campanha ela foi pensada para circular em diferentes ambientes. E entre os objetivos que a gente compartilha aqui é dar luzes através de estratégias de comunicação, comunicação popular, comunicação dialógica, a esse potencial de construir saberes compartilhados em torno da soberania e segurança alimentar e nutricional. É também objetivo da campanha ampliar os diálogos, promover esse diálogo de saberes sobre diferentes temas que estão relacionados à produção e consumo de alimentos, como, por exemplo, as desigualdades étnico-raciais, regionais, de gênero, ambientais, geracionais e todo tipo aí de injustiça socioambiental relacionada à questão fundiária, de direito à alimentação, de direito à terra. E também divulgar esses temas que normalmente ficam restritos a ambientes de participação social para um espaço público mais amplo. Essa campanha ela foi pensada a partir de um conjunto de estratégias, tanto físicas quanto digitais.
Então, as estratégias físicas, a primeira estratégia da campanha foi montar uma parede de papelão, como se fossem peças Legos, e uma parede que pudesse circular. Então, é uma exposição itinerante que permite a gente ir para diferentes espaços. Isso aconteceu até 2019, antes da pandemia. E junto com essa parede, nós divulgamos ou apresentamos esses cartões, esses quadros, né, que chamamos de pensamentos pimenta. Esses pensamentos são frases com ideias, com provocações, que vêm fazer a gente pensar um pouco na nossa relação com a comida, na necessidade de pensar a comida como um patrimônio, como um direito, como um bem comum. Então, a gente chama aí de pensamentos pimenta. Eles são tanto cards, que são divulgados na internet, nas mídias sociais do fórum, como também esses quadros. E esse espaço aí da campanha, esse espaço dessa parede expositiva, como nós chamamos, é também um espaço de muitas intervenções, de rodas de conversa, de trocas de sementes, trocas de receitas, um espaço que a gente chama de instalação pedagógica e artística também, onde a gente traz a relação da arte com a poesia, com a literatura, para pensar os desafios em relação à nossa alimentação. Além desses pensamentos pimenta, a gente também tem entre os conjuntos de conteúdo da campanha o Manifesto da Colher de Pau, que é um manifesto que vai falar sobre a inclusão sanitária produtiva, da pequena produção familiar, da produção de base camponesa. Temos também artigos jornalísticos, artigos científicos, essa exposição itinerante e também oficinas de colagem e bricolagem, que a gente trabalha com a construção e a colagem de imagens. Essa campanha, a Comida é Patrimônio, ela tem 3 fases. A primeira foi essa que eu compartilhei aqui com vocês, que é Comida é Patrimônio, por que defender a comida como patrimônio. A segunda fase traz como tema Ocupe a Cultura Alimentar, e a proposta aí é provocar um pouco o olhar a partir dessa estética das colagens, para pensar em relação aos agrotóxicos, aos transgênicos, e todo tipo de injustiça socioambiental que é gerada a partir dessa produção em larga escala, baseada em monocultura. Então, aí a gente tem uma imagem com as 3 fases da campanha, né? Começa, a segunda Ocupe a Cultura Alimentar, e a terceira fase, que foi lançada em 2018, é Celebremos o Brasil e seus mundos de vida. Essa última fase, ela é um mapa, que tem um mapa de lona bordado à mão, que tem mais ou menos 2 metros por 2, e é também um espaço, né, uma instalação que a gente circula por diferentes ambientes para levar essa discussão, para levar esse debate, para gerar essa interação entre os participantes. Esse mapa, ele tem algumas características assim bem especiais. Ele é todo costurado à mão, ao invés dos estados, né, esse mapa foi pintado com frases que foram coletadas de cartas, de movimentos sociais, de povos e comunidades tradicionais, e além dessas frases que representam os estados, esse mapa ele tem monóculos, né? É uma peça antiga que era bem utilizada, bastante utilizada para olhar fotografias, né? Tinha ali o negativo e era possível olhar as fotografias. Então, nós utilizamos esse elemento antigo dessa relação analógica com a fotografia para poder colocar em cada território um monóculo com uma imagem, uma comida, um prato, uma receita, um saber desses estados, desses territórios. Então, aqui nessa imagem aqui à minha direita, quando você olha no monóculo, é possível chegar bem pertinho do território, se aproximar e conhecer um pouquinho do que acontece, uma imagem que represente esse território, né? Esse mapa, ele divide os biomas do Brasil, né? E para cada bioma nós apresentamos uma denúncia do que acontece nesse território, do que ameaça o patrimônio alimentar desse território, mas também sinalizamos os anúncios, as resistências, as possibilidades de resistir a essas injustiças, a essas iniquidades. Então, aqui é uma imagem que representa essa terceira fase da nossa campanha. Então, de 2014 a 2018, nós estivemos envolvidas com essa campanha no âmbito do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. E em 2019, essa campanha, ela começa a fazer parte de um projeto de extensão, ela
se desdobra nesse projeto de extensão, que é o Comida é Patrimônio, mobilização, comunicação e educação popular em soberania e segurança alimentar e nutricional. Esse projeto de extensão, ele é realizado em parceria com duas universidades, né, a UFRJ Macaé, a UFRJ através do NUT, no campus do Fundão, e a UERJ, com a professora Juliana Casimiro. E a proposta desse projeto de extensão é continuar as discussões da campanha, mas ampliar essa discussão, né? E aí o que nós temos construído desde 2019 são essas estratégias de comunicação popular, e apoiando também outros grupos e movimentos que já trabalham com comunicação popular, com mulheres, agricultoras. Então, a partir desse momento, a gente vai compartilhar duas experiências bem significativas que foram construídas e geradas de 2019 até esse presente momento. Eu passo a palavra, então, para a nossa próxima convidada, que vai apresentar aí a nossa primeira experiência, fruto desse projeto. Obrigada pela presença, pela participação, e é isso. Obrigada, Juliana. Boa tarde, ou bom dia, né? Bom dia a todas e todos. Eu sou a Vanessa Marinho. Eu coordeno a comunicação da ONG Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que é uma ONG que fica na Zona da Mata Mineira, né, com sede no município de Viçosa. E eu estou aqui hoje com a minha companheira Lilian Moura para a gente falar um pouquinho dessa parceria que a gente tem, né, o CTA, com esse projeto bem especial, que é o projeto Comida é Patrimônio, né, um projeto de extensão, como a Juliana falou, que é da UFRJ e da UERJ, e é coordenado pela professora Vanessa Schotz. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Então, começando falando um pouquinho sobre o projeto que a gente já vem desenvolvendo no CTA, né, essa ONG que eu trabalho, esse projeto a gente começou em julho do ano passado, né, que é um projeto de podcast chamado Nossa Prosa, né? E aí a gente fala que a nossa prosa, ela é toda realizada de maneira remota, cada um na sua casa, porque foi um projeto que surgiu no contexto da pandemia, né? Foi uma solução que a gente encontrou para continuar o diálogo com as nossas parceiras e parceiros. E aí, falando um pouquinho sobre o CTA, que é essa ONG que eu trabalho, o CTA é uma ONG que atua na Zona da Mata Mineira há mais de 30 anos, né? Na luta em defesa da agricultura familiar e da agroecologia. A gente tem uma atuação principal aqui na região, né, junto com mais de 10 mil agricultoras e agricultores, mas também a gente tem uma atuação nacional e na América Latina, em parceria com outras organizações, né? Além de lutar em defesa da agricultura familiar e da agroecologia, nós também temos outras questões que são caras para nós, né? Como, por exemplo, o feminismo, né? A gente acredita que sem feminismo não há agroecologia. A gente também tem uma luta antirracista, né? A gente acredita que se tem racismo, não tem agroecologia. E, além disso, a gente desenvolve diversos trabalhos relacionados à preservação do meio ambiente e à arte, educação ambiental e agroecologia, por exemplo. Uma outra questão que é muito cara para o CTA é a comunicação dialógica, né, com as nossas parceiras e parceiros, né, como já nos fala Paulo Freire, né. Desde o princípio da fundação do CTA, lá em 1987, a gente sempre priorizou ter esse diálogo mais horizontal, né, com as famílias agricultoras. Inclusive, os fundadores do CTA, né, que é o Grupo Alfa, que a gente chama, um grupo de estudantes e recém-formados na Universidade Federal de Viçosa, eles já começam esse contato com as famílias agricultoras da Zona da Mata Mineira nessa perspectiva de trocar conhecimento, né? Eles não vão atrás dessas pessoas para ensinar para elas o que eles aprenderam na universidade. Eles vão atrás delas para saber o que elas têm para contar, o que elas têm para dizer, quais são as experiências que elas têm, né? O que essas pessoas que têm o pé no chão e a mão na terra têm para ensinar para eles. Então, é nessa perspectiva que começa o trabalho do CTA, e assim a gente permanece até hoje.
E aí, falando um pouco como surge esse podcast Nossa Prosa, né, que a gente chama. Primeiro, quando começa a pandemia, a gente decide que não tem como continuar realizando as atividades presenciais, né? Primeiro que a gente precisa proteger a nossa equipe do vírus e, principalmente, a gente precisa proteger as nossas companheiras e companheiros que vivem nas comunidades rurais, né? A gente não podia correr o risco de ser um vetor do vírus na zona rural, né? Então, a gente começa a realizar as nossas atividades de maneira remota. Mas o que acontece? Um outro princípio caro para o CTA, além da comunicação dialógica, é a construção coletiva do conhecimento. E isso a gente realiza nas atividades presenciais, né? Nos intercâmbios agroecológicos, nas oficinas, nas reuniões. E aí, com essa necessidade do distanciamento social, né, da gente não poder encontrar com essas pessoas, surge esse desafio, né? Como que a gente vai continuar fazendo essa construção coletiva do conhecimento, essa comunicação dialógica, se a gente não pode encontrar e se reunir com as pessoas? E aí, esse fica um desafio maior ainda para a comunicação, né? Como que a gente vai continuar comunicando o que essas pessoas têm para dizer, né? Porque elas são as protagonistas do nosso trabalho, né? E aí, então, eu tenho a ideia de realizar esse projeto dos podcasts e eu entro em contato com a Lilian, né? Nesse período, a Lilian ainda não estava junto com a gente, ela já tinha feito estágio no CTA, né? Durante aproximadamente um ano, entre 2014 e 2015, e eu já sabia, assim, do talento que ela tem para essa questão do rádio, né? Então eu entrei em contato com ela e fiz esse convite para ela vir contribuir com a gente e ela aceitou, graças a Deus, que daqui a pouco vocês vão ouvir um trecho do podcast, eu espero que vocês escutem outros episódios também, e vocês vão perceber o quanto que a Lília é talentosa, né? Então, por que vem essa ideia do podcast? Eu queria garantir que os nossos companheiros e companheiras agricultores continuassem participando, né? Que a gente pudesse continuar ecoando as vozes deles, né? E essa coisa do áudio seria um jeito mais fácil de fazer isso. Era mais fácil pedir para eles enviarem áudios para a gente via WhatsApp do que vídeos, por exemplo. E da mesma forma também seria mais fácil eles ouvirem esses áudios depois, esses podcasts, né? Primeiro pela questão da internet, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema sério com a internet, na zona rural é pior ainda. Então o áudio seria um arquivo mais leve para baixar, por exemplo, se fosse necessário baixar, do que um vídeo, e também teria a possibilidade de ouvir enquanto faz outras atividades, né? A pessoa não precisaria parar o que ela está fazendo para acompanhar aquilo. Então, essa era um pouco a proposta, né? E aí, falando um pouco do formato do podcast, né? Como que ele começa, como que eu, junto com a Lília, começamos a pensar que formato que vai ser esse e como que a gente vai desenvolver esse trabalho. Primeiro que a gente escolhe esse nome, Nossa Prosa, tem uma relação muito forte com Minas Gerais, né? Prosa é uma palavra que a gente usa bastante aqui em Minas, e também a gente já tem um material de comunicação, que são boletins informativos, que já tem uns 15 anos que a gente produz, que se chama Nossa Roça. Então, fazendo uma referência a esse material que a gente já tinha, a gente cria a Nossa Prosa, né? E aí a gente define que os episódios, eles vão ter entre 15 a 40 minutos de duração, né? Isso vai depender do episódio e também do número de participantes daquele episódio. Geralmente os episódios participam de 2 a 4 pessoas e os temas, né, no decorrer das semanas, a gente vai intercalando entre anúncios e denúncias, né? Que a gente costuma dizer. Anúncios é quando a gente traz uns temas mais positivos, né? Umas pautas mais positivas, dizendo como a agroecologia pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? E aí denúncias é a gente falando tudo de ruim que está acontecendo. E aí, nesses podcasts, pensando nessa coisa de priorizar a participação das pessoas e pensando na missão do CTA, que é promover a agroecologia como ciência, prática e movimento, em cada episódio do podcast, a gente tenta trazer uma agricultora ou agricultor para falar, uma pesquisadora, professora, professor,
ou um técnico de ONG ou algum militante de movimentos sociais, né? Tentando trazer essas 3 dimensões da agroecologia: ciência, prática e movimento. Desde o começo, o que a gente pensou é que a gente gostaria de priorizar a participação das mulheres e das pessoas negras, né, que são as pessoas que são historicamente invisibilizadas no nosso país, né? E também tem uma questão das mulheres, por exemplo, no jornalismo, na comunicação, no geral, principalmente na mídia tradicional, elas não serem tão chamadas para ser fonte dos temas, né? E a gente queria mostrar que as mulheres podem sim falar sobre diversos assuntos. E assim a gente tem feito, tem 1 ano já, né? Falando um pouquinho como a gente organiza o nosso trabalho, né? A Lília, ela é responsável pela apresentação, pela construção do roteiro e pela edição dos podcasts, né? Eu sou responsável por pensar o tema dos episódios e indicar as fontes, né? Quem vão ser essas pessoas que vão falar em cada episódio, e depois eu reviso o roteiro e o áudio pronto, né? Antes da Lília publicar. O Rodrigo Teixeira, que é um companheiro nosso, artista gráfico, ele é responsável pela identidade visual, assim, que modéstia à parte é bem bonita, vocês vão reparar daqui a pouco. E aí o Zeca Moura, ele é responsável por editar o vídeo que a gente utiliza para divulgar no Instagram e no Facebook. E aí, além do Instagram e do Facebook, além de compartilhar no Instagram e no Facebook, a gente também disponibiliza esses podcasts no SoundCloud, no Spotify, e aí tem um QR Code para quem quiser acessar. Falando um pouco sobre o podcast, né? Como eu falei, ele está no ar desde julho do ano passado, né? Então, esse mês a gente está celebrando 1 ano de trabalho, né? São podcasts semanais. A gente já produziu até agora 34 episódios, né? Essa semana saiu o episódio número 35. E aí, reforçando o que eu falei da gente priorizar a participação das mulheres, né? Até agora, 61 mulheres participaram dos nossos episódios e 15 homens, né? Dentro desses 34 episódios, a gente produziu 3 séries especiais. A primeira série especial foi sobre o PENAI, em outubro do ano passado, né? Muito em referência ao Dia Mundial da Alimentação e ao Dia Nacional da Alimentação Escolar, né? E aí é nessa série sobre o PENAI que a gente começa uma parceria, né, com esse projeto Comida é Patrimônio, porque a Vanessa Schotz, ela já é uma colaboradora do CTA há muitos anos, né? E ela é uma especialista no Brasil sobre o PENAI, então a gente entra em contato com ela a princípio para chamá-la para ser fonte de um dos episódios, né? Nessa perspectiva de uma fonte representando a ciência, e aí ela é tão parceira que ela resolve ajudar a gente a fazer os episódios, né? E assim a gente vai estreitando os nossos laços. Então, tem essa primeira série que a gente fala sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar relacionado com a agricultura familiar. No outro episódio, a gente conta o que está acontecendo com o PENAI durante a pandemia. A gente vai falar sobre o Conceia também, né? Eu sou conselheira do Conceia Minas Gerais, e a Vanessa foi conselheira do Conceia Nacional, né? Até ele ser extinto. E aí a gente vai falar também sobre os conselhos de alimentação escolar. Em seguida, em abril, com a piora da pandemia, né, com o avanço da pandemia, a gente resolve fazer uma série especial sobre a pandemia, né, e uma série com 7 episódios. E aí, nesses episódios, a gente vai falar sobre a pandemia da fome, sobre o fato de ser uma sindemia, né, e não apenas uma pandemia, essa questão de afetar de maneiras diferentes, né, as pessoas pobres, as mulheres, as pessoas negras, e uma série de outros episódios também. E agora, mais recentemente, né, a gente está fazendo essa série especial com as nossas companheiras do projeto Comida é Patrimônio, né? E aí o nome da série é Comida é Patrimônio. É uma série especial de 5 episódios. Essa semana vai ao ar o 5º e último episódio, e os episódios eles estão muito relacionados com os eixos da campanha que a Juliana apresentou daqui a pouco, né? Ou agora há pouco. Mas quem vai falar mais especificamente sobre essa série Comida é Patrimônio e sobre como a gente tem realizado e desenvolvido esse trabalho junto com esse projeto de extensão é a Lília Moura.
E, gente, boa tarde, né? Meio-dia agora. É, então, a Vanessa explicou aí como é que a gente constrói os nossos episódios da nossa prosa. E para essa série especial, a gente também realizou uma série de reuniões entre a equipe, né? Então, os estudantes e professoras e nós aqui do CTA fizemos aí algumas reuniões para primeiro decidir como é que a gente ia abordar os temas, né? Como a Vanessa falou, eles são inspirados nos eixos da campanha que a Juliana já apresentou, e nessas reuniões a gente decidiu o que a gente abordaria, né? Como é que a gente faria um foco em cada episódio da nossa prosa para trazer um pouquinho aí das discussões que são debatidas, né, em cada um dos eixos aí da campanha. Então, nós fizemos essa série de reuniões, onde também a gente discutiu quais seriam as fontes, né, pensando em trazer mulheres de diversas regiões do país, que tivessem vivências também relacionadas aí à defesa da comida como patrimônio, e também que estivessem trabalhando, né, de alguma maneira, nesse sentido aí de entendimento e de valorização do nosso patrimônio alimentar. Então, os episódios da série têm 18 mulheres convidadas como fontes participantes, e aí temos agricultoras, historiadoras, pesquisadoras, membros aí do FPSAM também, professoras, né, estudantes, como acontece no nosso primeiro episódio, e os episódios têm cerca de 30 minutos. Estão disponíveis aí no SoundCloud e no Spotify, como a Vanessa já disse, e eu vou falar então um pouquinho do que se trata cada um dos episódios, né? No primeiro a gente apresenta a campanha e também o projeto de extensão, né, que acontece na UFRJ, e participam com a gente então a Juliana e a Vanessa, que estão aqui, e também a Estela. Elas falam aí de como é que está funcionando o projeto agora na pandemia, de como é que a campanha foi pensada e foi construída, dos eixos todos, né? E aí, a partir do segundo episódio, a gente começa a tratar eixo por eixo. Então, o segundo episódio fala de patrimônio material e imaterial, e a gente tem o cuidado, né, de começar pelo começo mesmo, já contando para os nossos ouvintes, né, ou levando para eles e elas as informações sobre o que é um bem cultural material e um bem cultural imaterial. E a partir daí a gente coloca, né, a comida como um patrimônio, como um bem imaterial. Imaterial, né, que ela pode ser. Então, nesse episódio, a gente também apresenta quais que são os bens culturais imateriais que são registrados pelo IPHAN e que tem a ver aí com a nossa comida como patrimônio. E nesse episódio, então, a gente traz essa lista, né, com todos esses que já estão ali registrados, faz também, a gente também tem o cuidado de dizer que não só esses que estão registrados são patrimônio, né, que tem outros também, muitos outros patrimônios da nossa cultura alimentar que não estão registrados, mas que são, sim, um patrimônio nosso. A gente traz exemplos, então, desses, né, que já tem os registros, que a gente fala, então, do modo de fazer do queijo do Cerro, aqui de Minas Gerais, e do ofício das baianas de acarajé, que é o único aí desses bens, né, culturais que são assim, que é considerado nacional, né? Os outros são por região, por estado, nesse sentido. E aí a gente faz essa discussão sobre esse modo de fazer, então, do queijo e sobre o ofício das baianas de acarajé, trazendo aí a Zara Simões, que é historiadora mineira, que fala mais sobre essa questão do queijo, a Rita Santos, que é presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, e também falam com a gente a Ana Cláudia Lima, que é historiadora, já trabalhou no IPHAN, e também faz parte do Slow Food, queijos, e ela também fala um pouquinho sobre essa questão dos trâmites mesmo, do caminho para conseguir registrar
esses bens culturais, imateriais e materiais, e também a gente fala com a Maria Emília Pacheco, que é integrante aí do FDSAM, e ajuda a gente a discutir essa temática. No nosso terceiro episódio, o tema é comida é memória, afeto e identidade. Então, nesse episódio, a gente faz uma pergunta, a gente começa já com essa provocação de instigar as pessoas a buscar aí na memória qual alimento, preparação, que desperta essa memória afetiva nas pessoas, né? E aí a gente vai apresentar aqui agora para vocês. Yasmin, você pode colocar, por favor, um trechinho dessa nossa prosa em que algumas pessoas respondem aí a essa pergunta. É memória, afeto e identidade. Certamente você tem uma ou várias lembranças afetivas relacionadas à comida, né? Um cheiro, um gosto que te leva a uma verdadeira viagem à infância, à casa dos avós, às festas de família ou encontro com os amigos. O primeiro que me vem à cabeça é a farofa que minha avó fazia. Era uma farofa que era especial, só tinha o toque dela. E eu até tento reproduzir, mas não fica o mesmo jeito não. Tem aquele gostinho especial que só ela sabia fazer. O bolo de batata da minha avó, Hilda. A primeira coisa que me veio na cabeça foi café ou café com leite, farinha torrada e cubinhos de queijo Minas. Tudo misturado. Pode parecer estranho, mas é muito, muito bom. Eu aprendi a comer isso com meu avô. Minha avó também amava. E toda vez que eu penso nisso, me dá vontade de comer, eu sempre lembro deles. Para mim, o mingau de fubá é um alimento que traz muito dessa memória afetiva, né? Pelo motivo de que minha avó, toda vez que eu ou minha irmã ou meus tios ficavam doentes, ela fazia pra gente, né? Com bastante alho. E é uma coisa que ficou marcada na minha memória mesmo. Eu saúdo a mandioca, a nossa mandioca, porque de fato ela nos cria a partir das diversas relações que os nossos povos estabelecem com ela. E faço uma menção especial à farinha, porque acompanhar o seu processo de torra pelas mãos dos agricultores é um momento especial de reprodução da memória e da tradição. Eu tenho lembranças maravilhosas da culinária regional e punk que a minha mãe trabalhava, né, de plantas alimentícias não convencionais e utilizando alguns animais, entre eles o peixe. Mas um dos alimentos que a minha mãe produzia era o famoso pachicá. Esse pachicá ele é feito com a barriga do peixe, do tambaqui ou do pirarucu. É uma comida bem simples, né, que é utilizado a chicória, os temperos bem comuns da tradição cabocla, que é a chicória, que é a cebolinha, o alho, a curcuma ou açafrão da terra, pimenta do reino, temperado num pirão de farinha que é acrescentado ao peixe quando ele está fervendo, utilizando muito suco de limão e uma pimentinha para dar aquele gosto muito especial, né? E por cima, quando aprontava, por cima ela fervia um pouco de jambu e colocava em cima do prato. Nossa Senhora, mas é um prato delicioso e que hoje a gente também contribui nessa memória cultural da nossa alimentação, servindo num prato bem regional aqui no restaurante, Bar e Restaurante Flor do Mar. Tem um alimento que mexe muito com a minha memória afetiva. É um delicioso bolo de laranja que a minha mãe fazia. Eu adorava. Cresci, me tornei adulta. Quando eu como bolo de laranja, eu sempre lembro dela fazendo, de eu chegando em casa depois da escola e aquele cheirinho delicioso de bolo de laranja. E hoje em dia eu faço aqui em casa para minha família e meus filhos comerem. Isso me dá uma saudade, mas me dá uma saudade muito boa. Esse é um trechinho aí do Povo Fala, que está nesse episódio muito bacana, onde a gente fala
aproveita também e faz um recorte muito importante, especialmente sobre essa questão da identidade, falando das contribuições que os povos afro-brasileiros e indígenas dão para a construção da nossa cultura alimentar, né? A gente chama atenção para a importância de valorizar esse conhecimento mesmo, e então nesse episódio a gente também aponta aí algumas influências que os povos africanos e indígenas trouxeram, né, para a nossa cultura alimentar e que fazem sim parte, e a importância da gente não esquecê-los aí, né, ou não dar tanta visibilidade para eles quando a gente está falando da nossa comida enquanto identidade também. Desse episódio participam a Maria Emília Pacheco mais uma vez, também fala com a gente a Alice Salvador, que é a coordenadora do movimento das catadoras de mangaba do Sergipe. Então, ela também traz essa questão do território, a questão da importância da valorização da sociobiodiversidade, né? Também, quando a gente está falando de comida como patrimônio. E ela conta um pouquinho da trajetória delas e das lutas também que elas têm que enfrentar para manter tanto o ofício, né, que é de catar mangaba, quanto a própria árvore e os frutos que estão sofrendo aí nesse momento. E a Solange Borges, que é chefe do Culinária de Terreiro, ela também é agricultora agroecológica e fala com a gente aí sobre as comidas afro-brasileiras, sobre essa relação da comida com a religiosidade. E também fala com a gente a Ruth Santos, professora da UFRJ, coordenadora do projeto de extensão também, Culinafro. Ela fala um pouquinho da experiência desse outro projeto e da relação dele também, né, com a comida. E é um episódio bem legal. No nosso quarto episódio da série, que é o que foi ao ar por último, né, agora a gente fala sobre a comida como diálogo de saberes, e sobre a importância aí da construção coletiva do conhecimento, para a valorização também da comida como patrimônio, além da valorização dos saberes, né, mais uma vez, dos povos tradicionais, da sociobiodiversidade, para a nossa cultura alimentar. Então, a gente traz, mais uma vez, também a voz de mulheres, claro, e um debate, inclusive, sobre feminismo aí, a cozinha, o feminismo e a comida, essa relação aí das mulheres com esses territórios, né? Com seus territórios, com a cozinha, inclusive, com os quintais, e a importância das mulheres nessa construção também de valores e do reforço, né? Da comida como patrimônio, e também de como é que a comida funciona aí para o diálogo de saberes também. Participam com a gente a Ana Santos, do Rio de Janeiro também, educadora popular, cofundadora do Centro de Integração da Serra da Misericórdia. Ela conta um pouquinho da experiência, né, deles aí no território, de como é que acontece essa troca, esse diálogo de saberes, essa construção do conhecimento relacionado à comida. A gente também fala com a Miriam Nobre, que traz esse olhar aí sobre o feminismo e sobre o papel da mulher, né, nesse cenário de construção e de diálogo. E a gente também fala com a Tainá Marajoara, que é do Pará, é cozinheira indígena, né, pensadora indígena, e ela vem refletir sobre a importância de a gente dar os créditos, né, também a quem tem esse conhecimento, produz, reproduz nos seus territórios, que ela faz uma reflexão também sobre o quanto a gente pode desvalorizar as comidas dos territórios e o quanto isso nos afasta da nossa própria identidade. Nesse episódio a gente também reflete um pouquinho sobre isso, e vale a pena ressaltar que em todos os nossos episódios a gente traz aí anúncios e denúncias, né? E nesse caso dos episódios da série especial Comida é Patrimônio, a gente sempre traz um olhar sobre a indústria, né?
dos alimentos ultraprocessados e como é que eles realmente estão representando uma ameaça ao nosso patrimônio de maneira geral, né? E falando aí de todos os aspectos, desde conservar mesmo o nosso patrimônio alimentar, ao quanto ele pode fazer mal para a nossa história, para a nossa memória e também para a nossa saúde, né? Então a gente fala sobre isso em todos os episódios. E o episódio 5, que vai ao ar essa semana, é o episódio que fala sobre os modos de viver, produzir e comer. E a gente espera que as pessoas que tenham acesso a essa série consigam ter reflexões importantes e informações importantes sobre a nossa comida como patrimônio. Chamo agora, então, a Vanessa. Vanessa, o seu som está desativado. Obrigada, Yasmin, desculpa. Então, gente, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, pedir desculpas porque, em princípio, essa atividade seria ao vivo, essa transmissão seria ao vivo e a gente queria muito, assim, poder estar interagindo mesmo ao vivo com vocês, receber as perguntas, mas houve um problema técnico, então a atividade vai ficar gravada e a gente se compromete, então, pelo projeto, com as dúvidas e questões que vocês trouxerem, deixarem no chat, nós vamos deixar o nosso e-mail também depois, a responder, né, posteriormente para vocês. Yasmin, você pode colocar a apresentação? Então, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a segunda experiência do dia, né? A gente organizou esse painel com 2 experiências, a partir do projeto Comida e Patrimônio. O primeiro que a Vanessa e a Lilian apresentaram, Nossa Prosa, que a gente tem uma alegria enorme de fazer essa parceria com o CTA Zona da Mata. E a segunda experiência a experiência do Poesias Culinárias, e antes de falar dessa experiência de podcast Poesias Culinárias, eu vou compartilhar um pouco com vocês um dos nossos principais parcerias do projeto, que é o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Serramar de Agroecologia, e essa iniciativa, essa experiência que a gente vai apresentar agora é uma experiência protagonizada pelo GT, que conta com o nosso apoio, né, pelo projeto Comida e Patrimônio, também com o apoio do projeto Semeando Agroecologia da UF de Rio das Ostras. A gente desenvolve trabalhos aí em conjunto. O Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Serramar nasce, então, em 2017, enquanto um espaço aí de auto-organização das mulheres dentro da articulação de Serramar de Agroecologia. A gente tem uma articulação aqui que reúne agricultores e agricultoras, viveristas, estudantes, professores aqui da região, dentro dessa articulação Serramar de Agroecologia. Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Araruama. E dentro desse espaço da articulação, em diálogo com a estratégia que a gente, enquanto mulheres, nessa atuação em rede, na articulação nacional e na articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, a gente já tinha um grupo de trabalho da articulação nacional de agroecologia, um grupo de trabalho bastante atuante também na articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, e foi a partir daí, então, que se criou, dentro da articulação Serramar, o Grupo de Trabalho de Mulheres, como um espaço mesmo de fortalecimento das mulheres, como um espaço também da gente poder refletir sobre o trabalho das mulheres na agroecologia, poder refletir e construir
espaços aí de formação e de demanda de políticas públicas. Então, a gente se coloca aí como um coletivo que articula em torno da defesa da agroecologia, do direito das mulheres, da soberania e segurança alimentar e nutricional, e da luta contra os agrotóxicos. Vocês estão percebendo que eu estou usando o nós, porque eu também integro, para além do projeto em si, né, também sou integrante do GT Mulheres, que a gente é formado, então, por agricultoras rurais e urbanas, viveristas, artesãs, feirantes, técnicas, professoras e estudantes, então, que compõem esse coletivo. Aqui tem uma das fotos, né, para mostrar algumas dessas mulheres, nem todas estão aqui, mas uma boa parte delas estão aqui numa das oficinas que a gente realiza, né, enquanto grupo de trabalho, já que a nossa estratégia é essa também, de poder, a partir da troca de experiências, a partir da troca de saberes, fortalecer o protagonismo das mulheres na agroecologia, discutir também, né, e refletir sobre as dinâmicas de opressão de gênero que se colocam aí em relação às mulheres, e a gente mais recentemente também, na preparação para a Marcha das Margaridas, a gente vem começando a fazer um debate também sobre as opressões relacionadas à questão de raça, né, raça e gênero aí, né, como um espaço aí de reflexão coletiva nossa, né. Então, só falar mais um pouco do GT aqui, a gente considera, então, o GT como essa grande rede que se articula nesse tema, sem feminismo não há agroecologia, nesse lema, né, sem feminismo não há agroecologia, quanto um espaço aí de educação popular, onde a gente adota essa metodologia campesina, ou seja, os nossos espaços de formação política do GT sempre se dá a partir da troca entre as agricultoras, entre as viveristas, são elas que protagonizam esse espaço, e tudo que a gente constrói de forma coletiva. Quais vão ser as oficinas, quais vão ser as formações, as atividades que a gente vai desenvolver, que receitas que a gente vai trocar, né, que experiências que a gente pretende conhecer. Então, vocês vão ver que, ao longo do tempo, desde 2017, o GT ele desenvolve várias atividades e várias ações com esse objetivo, então, né, de fortalecer as mulheres, ao mesmo tempo poder caminhar na defesa da soberania alimentar. Então, essa foi uma das oficinas que a gente realizou. Foi uma oficina no sítio da Graça, no assentamento Visconde, em Casimiro de Abreu, onde a gente trabalhou com cacau, que tem bastante disponibilidade no sítio da Graça, então a gente desenvolveu algumas receitas essas trazidas pela nossa querida Juju, que também tá aqui, né, nessa foto ali de verde, né, então ela trouxe a experiência da cozinha Colher de Pau para compartilhar com a gente, então, todo um processamento aí do cacau para produzir nibs, para produzir cacau em pó, e a gente, à medida, essa é uma metodologia, né, que o GT utiliza bastante, à medida que a gente vai fazendo a oficina, que a gente está com a mão na massa, a gente também está refletindo sobre questões, como, por exemplo, nesse caso, a partir das receitas que a gente estava compartilhando, se discutiu sobre a defesa da soberania alimentar, a gente fez uma reflexão, né, sobre a forma como o sistema alimentar hegemônico ele se estrutura de uma forma que produz um apagamento, né, desse trabalho das mulheres e uma exploração desse trabalho das mulheres, e também como a gente, a partir das ações que são desenvolvidas pelas mulheres na agroecologia, tem toda uma luta pela defesa da soberania alimentar, que reafirma a cultura alimentar, que resgata e preserva a nossa sociobiodiversidade. Então, algumas das fotografias aí que mostram o quanto que esse espaço ele é rico e ele é bastante potente, né, da nossa ação política, né. Aqui uma foto também recente, de 2019, ou foi 2019 ou foi início de 2020, né? Foi num período pré-pandêmico, por assim dizer, em que algumas mulheres do GT, então estão aqui a Cida, a Rose, a Nete e a Juju, participando de um encontro de receitas,
que foi promovido pelo GT de Mulheres da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, pelo Instituto Pax, que gerou esse livro lindíssimo. Quem quiser, entra no site do Instituto Pax para baixar, é o Memórias da Cozinha, Mulheres e Receitas Insurgentes. Dali também foi produzido um vídeo, e neste encontro, então, a gente tinha mulheres daqui da Serra Mar, mas a gente tinha mulheres de várias outras regiões da articulação do Rio de Janeiro, porque esse intercâmbio, ele é fundamental aí nesse nosso processo de organização e de luta, né? Aqui uma oficina de mudas, que também a gente fez aqui no sítio da Dona Graça, e nesse dia, então, ao mesmo tempo que a gente fez essa oficina de mudas, a gente também fazia uma reflexão ali sobre o nosso processo de organização do GT e o início da nossa preparação para a Marcha das Margaridas. Eu acho que não trouxe fotos aqui da Marcha das Margaridas, mas a gente conseguiu, em 2019, ir com uma delegação, né, daqui da região Serra Mar, para participar dessa grande marcha, uma das maiores marchas de mulheres, que é realizada a cada 4 anos em Brasília, né? Então, à medida que a gente fazia a oficina de mudas, a gente também aproveitou esse espaço para poder nos preparar para a Marcha das Margaridas. Outras ações que as mulheres do GT estão envolvidas são as feiras agroecológicas nas universidades. Então, a gente tem aqui na região a cidade universitária de Macaé, que tem a UF de Macaé, o FRJ de Macaé, e a gente também tem aqui o Centro Universitário de Rio das Ostras, onde funciona a UF. Então, antes da pandemia, a gente realizava feiras agroecológicas, aqui é uma das edições da feira, na UFRJ de Macaé, e do lado o almoço agroecológico também, que algumas edições da feira eram realizadas, esse almoço agroecológico, que é uma experiência protagonizada aí por mulheres e suas famílias, né, de Casimiro de Abreu, onde são realizados, aí são produzidos, né, um almoço delicioso, com boa parte da produção que vem dessas famílias, com receitas, né, dessas mulheres, e que fazia muito sucesso na universidade. Todas as vezes que a gente fazia essa edição do almoço ecológico, era muito disputado, né, filas imensas ali para provar essa oportunidade de novamente realizar a feira, realizar esse almoço agroecológico com a participação dessas mulheres. E aqui, o nosso último encontro antes da pandemia, ele é muito significativo para a gente, foi no 8 de março de 2020, foi a última atividade presencial, né, que a gente realizou antes da pandemia, e foi uma oficina com a CANTRA, que é a Casa da Mulher Trabalhadora, em que o GT, então, ele se propõe a discutir a questão da violência contra a mulher, e a CANTRA é uma das organizações referências aqui no Rio de Janeiro para esse debate, né, onde a gente também fez panfletagem na rua, a gente pôde conversar um pouco sobre a situação de violência, como ela se expressa também em relação às mulheres rurais, as estratégias de enfrentamento, os equipamentos públicos. Esse foi, então, o nosso último encontro presencial. E aí vem o contexto da pandemia, né? Mas o GT, apesar da gente não está se encontrando presencialmente, até porque uma mulher está em cada território, né? Se a gente pega os vários municípios que compõem o GT Mulheres Serra Mar, mas a gente continua muito fortalecida, utilizando aí o WhatsApp, porque é a rede social de mais fácil acesso para todas as mulheres do GT, como um espaço aí de acolhimento, afetos e de articulação, né? Então, a gente realiza periodicamente, por exemplo, reuniões, e como não temos como fazer as reuniões pelo Meet, pelo Zoom, enfim, por videoconferência, porque nem todas do GT vão ter um acesso à rede de dados, à internet, capaz de poder abrigar aí uma videoconferência para que a gente pudesse manter esse espaço de troca. A gente faz as nossas reuniões, as nossas oficinas pelo WhatsApp, a gente desenvolveu uma estratégia de agendar um
horário, naquele horário todas nós, a gente está ali, né, no grupo do WhatsApp, e a partir de uma pergunta geradora, a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai trocando afetos, com fotografias, com áudios, com mensagens, da forma que cada uma pode participar, né, e a partir desse espaço também a gente dá continuidade aí aos nossos projetos, às nossas ações. Um dos projetos que que o GT vem desenvolvendo nesse período da pandemia é o projeto Saberes Populares sobre a Covid nos territórios rurais, que é coordenado pela UF de Rio das Ostras, e aí envolve estudantes e professores e professoras de serviço social e de enfermagem da UF, e em parceria aí com a gente da UFRJ Macaé. E esse projeto, então, acontece em outros territórios, que não só onde está o GT Mulheres, acontece no Quilombo de Machadinha e também no PDS Oswaldo de Oliveira, o assentamento do MST aqui em Macaé, que também é nosso parceiro no projeto Comida e Patrimônio. Essa foto que eu trouxe aqui, gente, é uma foto de ontem, foi um momento muito, muito especial, onde eu e a professora Suene, a gente esteve no assentamento Visconde, para visitas ali individuais, né, no sítio da Cida e no sítio da Graça, como ação aí do projeto da Covid, distribuição de máscara, e também a filmagem que a gente está fazendo para o projeto, né, compartilhando aí com os outros territórios. E, mais recentemente, a gente, dentro desse grupo de WhatsApp, e muito a partir da atuação da nossa querida Tádzia, comunicadora e que também produz diversos tipos de produto artesanal pelo Ateliê Flor da Mata, ela escreve um prêmio, né, para a gente concorrer, o GT concorrer a um prêmio da Lei Aldir Blanc, com esse projeto das poesias culinárias. E, então, o GT Mulheres ele é agraciado com esse prêmio, e a gente, então, constrói, a partir do GT e com o apoio do projeto Comida e Patrimônio e do projeto Semeando a Agroecologia da UF, a gente começa todo um processo que nasce desde a elaboração do prêmio, né, do projeto do prêmio, todo ele autogestionado, construído pelo WhatsApp, a gente vai construindo os objetivos, a gente foi construindo o que seria o conteúdo, né, desse projeto, e dali nasce, então, Poesias Culinárias, a gente é contemplada, e é feito um mapeamento colaborativo, né, e a seleção aí de 8 receitas de 8 mulheres do GT. E todo o processo de construção, tanto do roteiro, da edição, se dá a partir desse espaço do WhatsApp, desse espaço da gente poder tomar, o GT poder tomar as suas decisões coletivamente, ainda que com toda essa dificuldade que a pandemia nos coloca, né? Então, a Poesia Culinária, então, virou uma série de 8 episódios de podcast, produzidos aí de uma forma bem, bem caseira e apaixonante. Nesses episódios, as agricultoras, então, elas contam sobre os ingredientes, sobre o modo de fazer, servir, junto com a sua história de vida, e também declamam poesias, sendo que, inclusive, algumas poesias foram feitas pelas próprias agricultoras, né? Então, tá aí as 8 receitas. Muito em breve a gente vai fazer essa divulgação mais ampla, né? A gente está, enquanto GT, finalizando aí a arte para divulgação, porque é tudo construído muito coletivamente. Então, em breve a gente vai estar divulgando esses episódios, e eu posso adiantar para vocês que eles estão lindos e saborosos, e que todo esse processo de construção do podcast, por ele ser elaborado desde o seu início, gestado desde o seu início, junto com as mulheres, com todas as mulheres do GT, ele é a nossa cara, ele é a cara do GT, porque ele traz toda a alegria, né, que essas mulheres têm com essas receitas, ao mesmo tempo toda a luta que está relacionada com a produção agroecológica, com a luta pela terra, com a luta por soberania alimentar,
e traz também a cultura, né, a partir aí também não só eu acho que é um ponto importante, a Lei Aldir Blanc, essa lei que foi tão importante para... gente, agora que eu vi que saiu ali prêmio com um C ali, foi muito importante essa Lei Aldir Blanc, e inclusive reconhecendo aí a cultura alimentar como parte dessa cultura. Eu queria, assim, mais por último, lembrar a importância que teve para essas agricultoras, porque neste momento de pandemia, infelizmente, o projeto de lei que a agricultura familiar, enquanto organização, enquanto movimento no Brasil todo, conseguiu aprovar para ter algum tipo de apoio emergencial na pandemia, essa lei foi praticamente toda vetada. Então, assim, passado mais de um ano da pandemia, a gente tem muito pouco apoio à agricultura familiar, agricultura agroecológica, as mulheres ainda mais, inclusive em relação ao auxílio emergencial, só tiveram acesso os agricultores e as agricultoras que já compunham aí, né, que já eram titulares do Bolsa Família ou do CAD Único, mas aqueles que não eram e que num momento desse da pandemia, que vários mercados se fecharam, não conseguiram ter acesso, porque a agricultura familiar não estava inserida como uma das categorias, né, do auxílio emergencial. Então, o Prêmio Aldir Blanc, ele teve um papel muito importante também em reconhecer o trabalho, né, da agricultura familiar, e principalmente aí a gente está falando das agricultoras agroecológicas, na preservação da nossa cultura alimentar, que é um trabalho de suma importância, né? Então, assim, dizer que a gente em breve vai lançar, então, esses episódios, e vocês vão se deliciar, e mais à frente a gente também vai produzir aí um caderno de receitas com essas receitas que estão no audiolivro. Eu vou passar agora a palavra para a Estela. Estela é nossa querida extensionista do projeto, e ela vai contar um pouco para a gente como é que foi aí essa interação dela, uma aluna da gastronomia, com as mulheres do GT para a produção do Poesias Culinárias. Estela. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, né? O que vai nos assistir, né? Porque a live está sendo gravada. É um prazer estar com vocês, estar ao lado de mulheres tão incríveis, né, e trazendo um assunto tão importante e necessário, né, como esse. Eu vou falar um pouquinho sobre o Poesias Culinárias também, especialmente como tem sido a minha experiência enquanto extensionista, enquanto integrante do projeto. Então, o projeto, ele propõe, né, através de expressões artísticas, oficinas, rodas de conversas, realização de feiras agroecológicas, né? E agora, principalmente, do fortalecimento do grupo de mulheres agroecologistas, promover essa construção de saberes, né? Essa troca fundamental entre universidade e sociedade, né? Que é a função da extensão, que é uma troca de saberes, e o Poesias Culinárias é agora uma das nossas frentes de atuação, e propõe, como a Vanessa disse, o fortalecimento de mulheres agroecologistas e também o conhecimento adquirido por nós, aprendizado que podemos ter com elas, né? Então, como todo trabalho está sendo feito à distância, em função também desse momento pandêmico, eu fiz o recolhimento dos áudios através do WhatsApp, que tem sido, inclusive, a nossa principal ferramenta de comunicação, onde nós também procuramos, através da distância, criar um espaço de confiança e parceria, onde elas sempre devem ser as primeiras a opinarem sobre uma nova ideia, um texto de divulgação, né, algo novo que possa surgir. Então, é um espaço delas, onde nós também temos muito a aprender. E esse recolhimento dos áudios, ele foi feito individualmente. Cada integrante do projeto se comunicava com um grupo de 2 ou 3 agroecologistas, né, que nos mandavam áudios sobre sua história de vida, receitas, modos de viver, né, como a Vanessa explicou, e recitavam uma poesia ao final do processo. Esse processo não foi tão simples,
porque para gravação, algumas aguardavam uma oportunidade de gravar em um local sem ruídos externos, né? Mas ao final ficaram todos ótimos, né? Eu também posso adiantar que todos os áudios estão muito bonitos. E esse contato de extensão e comunidade é um contato muito importante, onde tanto nós, da academia, construímos os nossos conhecimentos, quanto temos a aprender com essas comunidades, principalmente comunidades tradicionais. E eu gostaria de terminar minha fala com o conceito de patrimônio biocultural, que é um dos conceitos do nosso projeto. Ou seja, a biodiversidade, o ambiente e a maneira como os indivíduos, incluindo comunidades tradicionais, fazem uso desses recursos, né? Um mundo onde outros mundos se encaixam. Então, se o patrimônio está ligado ao bem comum, a água, o solo e os alimentos também fazem parte das nossas riquezas, né, os nossos bens comuns. E por isso é tão importante mobilizar ações populares e fortalecer movimentos sociais, né, que atuem com mulheres, nesse caso agricultoras, que atuem com agroecologia. Ler as perguntas, né, que estariam manifestadas ali pelo YouTube, mas acabou que não foi exibido, né, ao vivo, mas a gente pode talvez depois tirar algum tipo de dúvida nos comentários que ficarem na gravação também. E é isso, eu gostaria de agradecer de ter participado, muito bom, sempre muito bom. É um papo que dá até fome, no maior amplo sentido, né? Sentido de continuar, de trabalhar melhor. E, enfim, eu estou muito feliz de estar participando, de estar chegando agora, e espero que todos tenham gostado. Lídia, muito obrigada, e a gente então vai deixar gravar, vai ficar gravado aí para vocês, né? Houve algum problema técnico que a exibição só pôde começar a ser feita ao vivo quando a gente já estava no final da mesa. Então, quem quiser colocar depois suas questões, tiver dúvidas sobre o projeto, a gente vai colocar no chat o link para o Nossa Prosa, que foi uma das experiências que a gente apresentou. Aí, gente, aproveitem e ouçam os outros episódios, as outras séries do Nossa Prosa, porque é belíssimo, tem sido feito um trabalho lindo aí ao longo desse tempo de... Acho que foi 1 ano, né, Vanessa? Já completou 1 ano recentemente, e os episódios estão muito incríveis, assim, né? E a gente também vai deixar o link da campanha Comida é Patrimônio do Fórum. Em relação a poesias culinárias, a gente ainda não vai disponibilizar o link porque ele ainda vai ser lançado, né? Mas como a gente já adiantou ali, as receitas, elas estão imperdíveis. E vamos deixar também o e-mail. Estela, se você puder depois colocar o e-mail do projeto, porque caso alguém tenha alguma questão, queira se aproximar mais, em breve a gente vai... pela campanha Comida é Patrimônio, aí, né, a campanha que é coordenada pelo Fórum, a gente vai entrar numa fase de digitalização do mapa Celebre o Brasil e seus mundos de vida, então vamos ter um outro momento aí de interação também nas escolas a partir do mapa digital, e a nossa ideia... como Vanessa bem disse na fala dela, o nosso projeto também, ele tem muito claramente as estratégias de atuação feminista e antirracista, né? Então, assim, isso foi uma das nossas escolhas quando a gente foi construir o Nossa Prosa, Nossa Prosa com Comida é Patrimônio, foi justamente poder, a partir dessa história, falar sobre as mulheres, e vocês vão perceber que boa parte das falas são de mulheres pretas, porque também a nossa proposta era poder refletir
sobre os efeitos do machismo, do patriarcado, mas também do racismo em relação à nossa cultura alimentar, em relação ao trabalho das mulheres. Então, que vocês ouçam essas vozes, tanto as vozes do Poesias Culinárias, que também é construído em sua maioria, as falas são de mulheres negras, e do Nossa Prosa, que essas vozes, então, elas nos incentivem a fortalecer essa luta por soberania alimentar, mas que essa luta por soberania alimentar, então, ela passa necessariamente por a gente enfrentar as dinâmicas desiguais, as principais dinâmicas desiguais que embasam aí o nosso sistema alimentar, e a exploração do trabalho das mulheres, em especial a exploração do trabalho das mulheres negras, não tenham dúvida que está no centro, né, desse sistema alimentar, e não é à toa que os dados recentes que a gente tem sobre insegurança alimentar e aumento da fome do Brasil vão mostrar que é justamente nesse público onde a fome ela vai aumentar muito mais, porque está relacionado aí com toda a nossa história, né, desigual, a nossa história de um país racista, de toda uma história de opressão das mulheres. Então, não tem como a gente avançar na construção da soberania alimentar e da agroecologia sem a gente atuar aí, na defesa do direito das mulheres e no reconhecimento do trabalho das mulheres, e sem a gente também empunhar aí as nossas vozes, né, e as nossas mãos contra o racismo. Então, quem quiser depois deixar suas questões, fiquem muito à vontade que a gente vai entrar em contato. O Litz, eu acho que tem... Ah, não, tá certo. Pensei que tiver. A Luísa está escrevendo aqui. A Luísa está colocando aqui, né, Litz, que todas as atividades ao vivo ficarão salvas, né? E que as pessoas podem assistir quando quiserem. Eu acho que tem algumas mensagens aqui, Litz, acho que da Aurora, se você quiser, de repente, dar uma lidinha antes da gente finalizar. Não sei se você está vendo aqui, ó, no YouTube. Não precisam se preocupar com atraso devido a problemas técnicos, não irão faltar oportunidades. Aproveito para parabenizar a todos. Obrigada, Aurora. Então, a gente está aí disponível num segundo momento para tirar dúvidas sobre essas ações de comunicação popular, em que o projeto, então, ele é parceiro tanto do CTA quanto do GT Mulheres da Articulação de Agroecologia Serra Mar. Lídia, se você quiser encerrar colocando falando da página. Peraí. Eu acho que se já foi colocado no YouTube qual é a página do fórum. Eu posso colocar, então, aqui. Ainda não foi colocado, não. Mas eu acho que é isso. Acho que foi uma ótima mesa, uma ótima apresentação. Um projeto super completo, com várias frentes, que, né, todo mundo agrega um pouco, todo mundo em qualquer área de atuação, né? Eu, por ser da arquitetura, estou conhecendo agora alguns termos, algumas estratégias, e estou muito feliz de poder agregar, agora construindo a página do Instagram também. É uma questão para a gente já ficar sabendo, né, que daqui a pouco a gente já vai lançar essa página para ter todos os informativos por lá. Vai ser uma boa estratégia de comunicação também. Mas eu acho que é isso. E obrigada mais uma vez, e foi muito bom. Alguém quer colocar mais alguma questão? Se não, vou encerrar então, para dar espaço para outras lives. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos.